Então, estamos gravando. Bom dia a todos e a todas do grupo do YouTube. Hoje vamos dar sequência ao próximo item. Deixa eu abrir aqui. E antes de começar a leitura, caso algum de vocês tenha alguma questão, assim, queira voltar a algum ponto do texto, do livro, do capítulo, ou até do item anterior, que é o item B, inconsciente, né, é só falar aqui, tá? E então aqui eu vou agora compartilhar a tela. Está compartilhada, vou aumentar aqui o 115. Então, a partir de agora, a gente dá início ao item C do capítulo 6, falocentrismo. Caso vocês queiram me interromper a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Então, a partir dessa afirmação sobre o Édipo, a metáfora paterna e o inconsciente, retoma-se a análise da problemática fálica, com a qual começam a se tornar possíveis distinções no campo do intervalo. Então, aqui, o item B, basicamente, foi a partir, né, falando sobre o inconsciente, a partir da refutação de refutação lógica sobre a ideia de inconsciente a céu aberto, ele trabalhou o Édipo, a metáfora paterna, né, o inconsciente enquanto tópico central, mas essa estrutura da metáfora de 4 elementos, o Édipo na contraposição entre Édipo freudiano e lacaniano, tá? Então aqui ele vai introduzir agora o tema falo e falocentrismo e traz uma citação do Lacan de uma questão preliminar que eu peguei da edição da Zahar. Então, todo o problema das perversões consiste em conceber como a criança, em sua relação com a mãe, relação esta constituída na análise, não por sua dependência vital, mas pela dependência de seu amor, isto é, pelo desejo de seu desejo, identifica-se com o objeto imaginário desse desejo, na medida em que a própria mãe o simboliza no falo. Então, aqui temos, dando sequência, né, na esteira, e a gente vai vendo que, basicamente, o texto principal, até então desenvolvido, é o texto de uma questão preliminar, né? Então, aqui, Maria Aparecida, bom dia. A questão da perversão é que a criança, em relação à sua mãe, não se posiciona entre o fi, né, o falo imaginário, fi e i, né? Então, temos aqui colocado, né, entre esse eixo aqui do falo, onde estaria, né, na relação entre o significante, a imagem fálica, e o ideal simbólico, né? Então, aqui está colocando que a questão da perversão da criança em relação à sua mãe é que essa criança não se posiciona neste lugar, neste intervalo, mas sim no ângulo superior esquerdo do esquema aéreo. O lado do sujeito é, sem dúvida, o lado esquerdo, onde se localizam o falo imaginário, o sujeito e o eu, né, o moá, o semelhante imaginário à linha, e o ideal ao qual se identifica, né, que é o ideal simbólico, aqui abaixo. Então, lembrando que no item A foi colocado esse sendo o lado, né, do sujeito, né, e esse aqui do outro, né? Aliás, aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Então aqui ele traz de novo para relembrar, tomar uma água.
os elementos que passam por esse eixo aqui, né, do sujeito. O falo imaginário, sujeito, eu, os outros semelhantes e o ideal simbólico. Um mesmo corte vertical entre o lado do sujeito e o lado do outro pode ser aplicado ao esquema R, né? Esquema Z, aliás, né? Que seria o esquema Z, é o que faz o Zzinho, né? Que é esse aqui, exatamente desse lado, ele está falando desse eixo. Por que que ele está falando que o esquema Z? Na verdade, ele está dizendo a mesma coisa, dizendo que desse lado tal do outro e desse lado tal do sujeito. Já que no esquema R, a gente vai ter, essa aqui é uma forma mais simplificada, né? E esse aqui basicamente parte do esquema Z. Por isso aqui, esses dois eixos aqui, né? Então, a criança fica entre sujeito, a criança fica entre sujeito inter, né? Entre, lembrando que no esquema Z, a pergunta era, onde é que está o sujeito aqui? Está exatamente entre os significantes, né? Então, a criança fica entre o objeto fálico, ao qual se identifica como objeto do desejo da mãe, e o ideal paterno. Então, a criança está dizendo que fica nesses dois lugares, né? O desejo da mãe e o ideal paterno. Como se concebe a perversão a partir dessa lógica? Trata-se do caso em que o sujeito fica fixado ao polo onde se inscreve o objeto fálico da mãe, em vez de ficar entre tal objeto imaginário e o significante do ideal, que inscreve a ordem do pai por meio das relações entre o significante P, o significante I e o significante M, como será visto oportunamente. A oposição entre neurose e perversão terá muito a ver com a identificação do sujeito ao objeto ou ao significante. O distanciamento do perverso em relação ao ideal paterno, dada a íntima relação entre pai e a lei, e sua fixação na identificação com o objeto fálico do desejo materno. Está inscrito no esquema, no seguinte sistema de relação. Então, assim, antes de entrar aqui, é importante lembrar que também na perversão, a gente está dizendo que P opera em A, está dentro ou está do lado do campo do intervalo, tá? O ponto que ele tenta trazer aqui é onde que, nesses dois eixos, né, onde que se localiza a criança, né? A questão da perversão na criança. Nossa, hoje minha garganta tá ruim. E então aqui, por isso que é importante a gente retomar aqui um pouquinho em relação à sua mãe, não se posiciona entre. Então ele está dizendo aqui, olha, tem uma fixação, né, da criança na questão da perversão. Ela não fica mais, né, entre o ideal paterno, o ideal simbólico, que de alguma forma agora é um ideal que não é capaz de taponar e também ele não é todo, né? Porque ele opera a partir da inscrição da lei, né? Em A, mas sim no ângulo superior esquerdo do esquema R. Né? O lado do sujeito é sem dúvida o lado esquerdo, onde está, né? Fala imaginário, sujeito, Moá, aqui vai falando. Então, aqui ele está dizendo, vamos lá, então. Então, a criança fica entre o objeto fálico, o qual se identifica com o objeto do desejo da mãe, o ideal paterno. Esse aqui que seria o lugar que ele vai dizendo onde que a criança opera, né?
entre esse intervalo. Como se concebe a perversão, então, trata-se de caso de que o sujeito fica fixado ao polo onde se inscreve o objeto fálico da mãe. Então, vamos lá. Então reparem, aqui ele tem uma esquematização mais simplificada, né? Aqui também seria a ideia de dois ternários, né? Só que ele está trazendo aqui a imagem fálica, o ideal, a mãe, né? O outro primordial, né? E a lei operando em A. Então, esse distanciamento do ideal e fixação na posição de objeto levou muitos analistas a pensar no perverso como um psicopata, no sentido de transgressor. Ele levou outros a confundi-lo como um psicótico. Continuando com o restante da problemática levantada por Lacan, cita-se agora: o falocentrismo produzido por essa dialética é tudo o que temos a reter aqui. Ele é, bem entendido, inteiramente condicionado pela intrusão do significante no psiquismo do homem. Então, aqui dá para assim, a se entender, né, que se a criança, de alguma forma, no campo, né, da neurose, ele está trazendo a neurose infantil em relação à distinção com a perversão, né, na infância. Ele está dizendo que tem algo de uma certa fixação nesse eixo, né, entre o desejo da mãe e o significante fálico ou a imagem fálica, né? Mas vamos tentar entender melhor a partir disso. Então, o uso por parte de Lacan do termo homem é, como já foi destacado, muito limitado e extremamente calculado. Quando Lacan se refere à origem, ou seja, aquele termo que jamais pode ser articulado ao sujeito, ele utiliza homem. Se no homem opera o falo, já se afirmou que isso ocorre desde o início do conjunto da cultura e da linguagem. Não é, de forma alguma, por efeito da forma do corpo do ser humano ou por sua modalidade de reprodução, nem pelo domínio de um sexo sobre o outro, mas sim pelo efeito do significante. Porque existe o significante e a estrutura significante. Estabelece-se um falocentrismo para os homens. O escrito de Lacan continua da seguinte forma: essa função imaginária do falo, portanto, Freud a desvelou com o pivô do processo simbólico que a remata. Em ambos os sexos, o questionamento do sexo pelo complexo de castração. Então, aqui o que eu queria sublinhar, né, para a gente tentar ficar mais atento, para poder retomar mais para frente um pouco, a leitura que o Alfredo faz a respeito do uso do termo homem em Lacan. Né? Ele está dizendo que isso é necessário, é importante para fazer a distinção, porque ele está dizendo que é muito diferente sujeito, né, na relação com a ideia de origem. Tá? Reparem que aqui ele está dizendo que na concepção de sujeito não é possível pensar uma origem. Né? Já na concepção utilizada enquanto homem, já que na articulação entre homem e falo, se relaciona a ideia de cultura e de linguagem. Então aqui é possível, a partir da ideia de cultura e de linguagem, fazer essa articulação. Tá bom? E aqui, ao mesmo tempo, ele está dizendo que isso também não pode ser confundido, né, enquanto corpo, nas suas modalidades reprodutivas, nem na questão de gênero, né, ou seja, o sexo sobre o outro, tá, mas sim quanto efeito significante. Até então, aqui ele faz essas distinções, ele sublinha esses pontos, tá?
Para mim, até esse momento ainda não é tão claro, né, o que ele está querendo dizer a respeito da origem, né, se vocês forem perceber, ainda não dá para localizar. E ao final, aqui, ele está tratando da questão, né, usando essa citação, que é bastante interessante para tentar retomar o que ele vem, né, nesse conjunto de citações. Primeiro, a função imaginária do falo, né? Então, ele vai dizer que como que Freud vai desvelar essa questão simbólica, e ele traz aqui em ambos os sexos, então ele não traz a distinção, né? E o questionamento do sexo a partir, né, do complexo de castração. Então, aqui, o Alfredo vai introduzir agora o complexo de castração. E ele faz essa pergunta, né, por que o complexo de castração é de castração? É curioso, né, que são perguntas assim muito básicas, só que são muito, às vezes é fundamental essas perguntas que pegam a gente, né? Parece perguntas até bem infantis, né? Por que complexo de castração é de castração? Né? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, complexo da falta e complexo de Édipo podem ser como designações perfeitamente justificáveis com os elementos desenvolvidos até agora. Mas por que é o complexo de castração que dá conta de sua articulação recíproca? Porque a falta sancionada pela lei se converte em castração. Não se pode esquecer que na cultura ocidental a castração, como a remoção dos genitais, é um fenômeno pouco frequente e dificilmente poderia explicar a estrutura normatizada. Então aqui ele traz mais um ponto, né, dizendo assim, tá, olha, né, que castração que é essa, né? Por que eu chamo complexo de castração? Por que ele dá dá conta, né, dessa relação entre a falta e Édipo e ainda traz uma ressalva, né, dizendo, olha, na nossa cultura ocidental, castração dos genitais não é um fenômeno comum, então vamos com calma, né, do que se trata. Então, a resposta é que o complexo da falta é de castração. Não devido à operatória do significante do nome do pai, mas sim à operatória do significante do nome do pai em sua relação com o significante falho. Tá, então aqui a gente tem uma delimitação conceitual importante, né? Primeiro, que ele coloca que complexo da falta é de castração, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele está dizendo assim, que não é o nome do pai que, que estabelece o complexo de castração, tá? Mas sim a articulação entre dois significantes, o nome do pai e o significante falho. Tá? Então, esse seria a operação para o produto, né, final, complexo de castração. Então, aqui mais uma citação de Lacan. O atual descaso pela função do falo, reduzido ao papel de objeto parcial, no concerto analítico, não passa da consequência da profunda mitificação em que a cultura mantém o símbolo, entendendo-se isso no sentido como o próprio paganismo só o produziu ao término de seus mais secretos mistérios. Essa é, com efeito, na economia subjetiva, tal como a Vênus comandada pelo inconsciente, uma significação que só é evocada pelo que chamamos de metáfora, precisamente a metáfora paterna. Tá, então aqui, né, tem vários conceitos importantes para tentar pensar a questão do falo.
Né, de novo, ele está dizendo, né, o Lacan está apontando aí para uma dificuldade de situar esse conceito. Traz a questão do falo na relação com aquilo que é da ordem dos mistérios, e traz de novo o conceito de, né, a ideia de como é que isso é comandado, né, pelo inconsciente, enquanto aqui é uma significação evocada pelo que chamamos de metáfora paterna. Então vamos lá, que ele vai desenvolver. Aqui começa o desenvolvimento preciso da oposição entre neurose e psicose, ou melhor dizendo, a oposição entre intervalo e essa modalidade de holófrase que é a psicose. Então aqui, mais uma vez, importante demarcar que toda a psicose vai estar dentro do campo da holófrase, mas nem toda holófrase, né, se resume a uma psicose. Ela é colocada em torno da relação entre o falocentrismo e a metáfora paterna. O que está sendo colocado? Essa oposição entre neurose e psicose para a gente trabalhar. A esse respeito, na última citação, Lacan sustenta que o significante fálico, como tal, está relegado a uma sombra na estrutura, ou seja, não aparece fenomenicamente falando, nem na cultura, por motivos históricos, nem para nenhum sujeito falante, pelo velamento normal de todo significante na estrutura e por ser o significante do véu. Tá? Então, aqui ele justifica porque o significante fálico como tal está relegado, né? Exatamente porque ele é o significante do véu, ele não aparece na estrutura. Segundo ponto, na economia subjetiva, governada pelo inconsciente, o significante fálico se manifesta no imaginário ao marcar a significação como fálica. Né? E aqui a gente tem a relação importante, né? Ele vai depois trazer, mas olha aqui. A questão do falo na relação com o inconsciente e como significação, né? É produto da metáfora paterna. Né? Porque a partir da metáfora paterna, toda significação, então, será fálica. Né? É, então, aqui. Se a metáfora paterna fosse apenas a substituição do desejo da mãe pelo nome do pai, então a significação seria paterna e não fálica. Eu acho que é bastante importante isso, né, nessa relação, porque vamos voltar, né, fazer o esforço de são muitos conceitos. A gente está falando aqui tentando, né, o Alfredo está tentando limitar o complexo de castração. Né? Então, complexo de castração na articulação entre, né, o nome do pai, né, relação articulação o nome do pai e, e o falo, né? Então ele traz algo importante aqui, né, que a função, né, assim, o produto, o produto da operatória metáfora paterna, né, é fazer do ideal, né, quando a gente tem um finalzinho, do ideal ter a marca, né, ter o efeito da significação fálica. Né? Tentando fazer essa distinção, né, que é quase que assim um lembrete, um aviso, que não é só trocar, não é só apenas a metáfora, não é apenas a substituição, né, entre desejo da mãe e nome do pai. Sim, é necessário, né, já que isso diz de uma metáfora, mas, né, o fundamental aqui é a significação que ela seja fálica. Né? Assim, então, a gente tem enquanto resultado, por exemplo, no esquema R, o efeito de P em A. Né? Então, o nome do pai está operando na cadeia em A, fazendo com que toda a significação seja fálica, né? Não toda.
Com isso, terceiro ponto, com isso, funciona assim na economia subjetiva governada pelo inconsciente e pela metáfora paterna, isto é, de acordo com os delineamentos deste trabalho, no campo da extração do objeto A ou intervalo. Não há, portanto, significação fálica na psicose. Tá? Então, quarto ponto, a significação é fálica quando toda a significação está conotada pela lei interditiva paterna, ou seja, uma lei que afirma e sustenta o não todo, e está, além disso, profundamente relacionada ao velamento e aos mistérios. Então, é muito importante isso, né? Voltando ao esquema R, quando o que isso quer dizer? Isso aqui está querendo dizer que opera a lei em A, né? E por que que opera a lei em A? Porque foi possível operar a metáfora paterna. A substituição do desejo da mãe pelo nome do pai, né? Esses dois significantes. Mas, para além disso, a gente tem um efeito dessa substituição. Qual é? Faz com que, então, a partir disso, toda a significação seja fálica. E é importante, então, poder pensar nessa articulação entre. Aqui está o falo, né? Mas teria que ser o fizinho. Então, S sob φ, né? Tendo, então, quanto efeito a significação fálica, o sujeito, então, a partir daqui, ele é fora cluído no campo do intervalo, já que nenhum significante é capaz de representar o sujeito, né? Ou seja, o sujeito não pode a si mesmo ser representado, né? Mas sim na relação entre dois significantes. Para além disso, enquanto efeito, temos, né? Porque a gente vai ter um efeito em cadeia sobre todos os elementos, né? Mas tá, os principais vão ser que, a partir disso, né? O ideal, ele não é o ideal paterno, né? No sentido de ele vai estar colocado como ideal simbólico, né, mas ele vai estar operando a partir de P, ou seja, podendo às vezes ser localizado no texto de Lacan como ideal paterno, no sentido de que ele é não todo. Tá? É nesse sentido. Tá? Assim como pode ser localizado no ensino de Lacan, também dizendo que isso aqui é o ideal do eu. Também não todo. Tá? Então, fazendo então com que o desejo, esse desejo da mãe, né, ele saia dessa condição da demanda para o desejo. Que isso vai ser visto melhor no gráfico do desejo. Mas então são esses os efeitos que a gente pode localizar no esquema R. Tá bem? Se a metáfora paterna opera e, correspondentemente, entra em funcionamento o significante fálico, né? Então, voltando porque aqui, de fato, está operando a relação entre S, né, e o significante fálico, que ele não aparece, né, ele é velado, já que ele é o significante que vela, como a modalidade cultural e sexuada do significante de uma falta no outro, que é S de abarrado, então toda a significação produzida, lembrando só que S de abarrado é o algoritmo, né, que faz funcionar o significante fálico, produzida será, então, a significação produzida será fálica, porque será não toda. Né? Então fica muito claro o que se diz quando se diz de uma significação fálica, né? Não toda. E também na articulação com, né, é o efeito de muita coisa. Né? Então cada uma delas remeterá necessariamente às outras. Tá? O que ele está dizendo? Que a significação, então, vai remeter a outra, em covariância. Né? Ou melhor dizendo, cada significação será fálica na medida em que remeter ao conjunto das significações que, como já foi dito, não constitui o universo completo. Tá? Então aí a gente tem a marca do não todo, nesse ponto. Então aqui para concluir, assim,
se desvanece o problema teórico e clínico produzido pela suposição de que a significação fálica se refere a questões sexuais. Então, que se, assim, se desvanece, se esclarece, né? Essa suposição, né? Que é desses equívocos, né? Pela ideia da utilização do termo fálico, né? Que se refere às questões sexuais. O que não necessariamente falta na psicose e ao não faltar, dificulta o diagnóstico. Né? Então aqui a gente precisa entender o que está acontecendo. Logo no próximo capítulo é a entrada do tema psicose. Né? A psicose, portanto, não se caracteriza pela falta de significações sexuais, mas pelo fato de que pode haver, pelo menos, uma significação toda. Uma significação que remete a, entre aspas, a significação. Ou seja, aquilo que engendra o neologismo que, no fundo, não varia, se remete a tudo ou a nada. Então, somente se o nome do Pai e o falo operem, todo significante é significante e toda significação será fálica, já que remeterão à falta. Então, esse é o efeito de penhar. E quando isso não opera, ele está dizendo assim, que pode, pelo menos um, que não seja significante, seja signo. Né? Ou seja, que, né, isso aqui que é importante dessa questão, né, colocado, que toda significação, então, pelo menos uma, né, pelo menos uma, isso não é uma condição lógica, pelo menos uma seja colocada na condição de toda. Tá? Né? Então, e que o significante, então é interessante pensar que pelo menos um significante, né, nessa ideia, ele pode remeter a tudo, a nada, né? Porque a partir da operatória, o nome do pai e a significação fálica, tudo e nada também, né, não é possível, né? Enfim, pessoal, até aqui foi a minha tradução, né? Inclusive eu estou parado esses dias, eu vou retomar para o próximo encontro. Vocês têm alguma questão? Gostaria de retomar o texto em algum ponto? Como é que está isso para vocês? Eu acho que essa parte deu uma clareada boa, pelo menos para mim. Especialmente essa página, especificamente, assim. Né? Essas Uhum, conclusões dele. uhum. Sim, eu acho que vai, né, meio que montando certo quebra-cabeça, né, no final das contas, né, Uhum, cada vez ele sempre retomando os mesmos conceitos, mas trabalhando temas, uhum. né, vai ampliando bastante, né, a possibilidade de conseguir ler melhor isso, né. Laurence, Maria Aparecida. Ah, Zenilda, né? Olá, Zenilda. Hoje a Zenilda está participando, ela de Apola Brasília. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje sei. Diga, Laurence. Então, interessante, né? Retomando aqui o que Carolina falou, e a questão não é que não há significações sexuais na psicose. Há. O que não há é essa significação fálica no sentido do não todo, ou seja, pelo menos algo seria todo, né? E em relação à perversão, ou seja, o perverso está relacionado ao nome do pai. O que ele fica se debatendo é com essa imagem fálica, né? Que ele quer ser o objeto que preenche o desejo da mãe, o desejo do outro. Mas, assim, ele está relacionado ao nome do pai. Né? Por isso que Alfredo coloca que havia essa confusão de remeter à perversão, ou mesmo à psicose, ou a
ele chama de psicopatia. Não, muito interessante isso. Bacana retomar esse ponto da perversão, né? Porque a gente vai lendo, tem hora que se perde, mas exatamente esse é o ponto, né? Porque, sim, P opera em A, e se P opera em A, a gente tem, assim, uma cadeia de eventos, né? Na constituição da realidade, né? Claro que a realidade ali, então, do neurótico, ela vai ser um pouco diferente no sentido do perverso, porque ele está mais fixado em um ponto do eixo ali, né? Mas opera a significação fálica, né? O sujeito é fora cluído, né? Só que ele tem essa fixação naquele ponto, né? Interessante que Alfredo usa o termo fixação, né? Isso. Chamou a atenção. Uhum. Que, aliás, é um termo, digamos, mais relacionado à clínica freudiana, né? Sim, sim. Mas faz um sentido imenso Uhum. a forma que ele está colocando. Porque posicionamento, a fixação que, assim, pelo menos que eu entendi, né? A fixação que o Alfredo trata é posicional, Sim? né? É nesse sentido. Sim, sim, sim. Então, né? Daí faz sentido com a ideia lacaniana, né? Perfeito. Zenilda? Oi, bom dia. Primeiro, agradecer, né, pela acolhida aqui no grupo. Cheguei até atrasada hoje, porque estou ajustando aqui os horários. E uma coisa que eu anotei aqui, né, que me chamou a atenção aí nessa parte da tradução, é essa questão de toda a psicose estar dentro da holófrase, mas nem toda a holófrase estar dentro da psicose. Isso me deixa... Queria que você falasse mais disso, porque talvez esteja aí, né, uma questão que parece na minha clínica, né, de essa dificuldade do diagnóstico diferencial entre uma neurose obsessiva grave, uma psicose, né? Acho que se você puder falar um pouco mais sobre isso. Sim, claro. É bastante importante esse ponto, porque o Alfredo, a partir da leitura dele, né, que ele faz, né, de Lacan, tentando trazer uma certa coerência lógica do ensino, ele vai tentar estabelecer a teoria também a partir dessas coordenadas, como covariância, quanto significantes, né? E também, fundamentalmente, como a ideia de não todo, né? Então, quando ele estabelece a tabela, ele vai dizer o seguinte, né? Vamos ter dois campos, o campo do intervalo e o campo da holófrase. O campo do intervalo é aquilo que pode ser também chamado como da extração do objeto, e da holófrase, da não extração do objeto, né? No entanto, o Alfredo ele traz uma ressalva dizendo que não é porque temos esses dois campos, que isso é capaz de diagnosticar ou de minimamente delimitar tudo. Algo escapa, já que é não tudo. Então, sempre haverá algo que não estará nem no intervalo, nem na holófrase. Então, ele vai dizendo assim, por exemplo, inclusive numa das falas, assim, bem no começo aqui da representação Uberlândia, né? Eu convidei o Alfredo para falar e uma das perguntas foi: e a dicção? Onde é que ela se estabelece na tabela? E ele fala assim, olha, assim, para ele não consegue localizar. Exatamente, ele está fora, né? Ele não está nem no Holófrose nem no intervalo. E ele vai dizendo a questão, né, da psicossomática, né, essas questões dessas ideias dos fenômenos, né, psicossomáticos. Ele vai trazendo assim que aqui a psicanálise e ela não dá conta de tudo, né? E ela também não consegue enquadrar tudo dentro dessas estruturas, né?
Então, isso é bastante fundamental. E ele está dizendo, inclusive, que, porque isso, pessoal, é importante ficar muito claro que a estrutura que ele estabelece formalmente aqui, né, das estruturas clínicas, né, é uma concepção e um desenvolvimento do Alfredo. Tá? Assim, é uma leitura do Alfredo isso. E ele também diz assim, olha, essa minha teorização, essa minha tese sobre as estruturas clínicas não dá conta de tudo, não abarca todos os fenômenos, todos os discursos. Algo vai escapar. Então é nesse sentido, Zenildo, que ele está dizendo, olha, tá? A holófrase não pode ser algo que dê conta de tudo que esteja fora do intervalo, né? E para o intervalo vice-versa, né? Em relação à holófrase. Então não pode ser todo, né? E tem coisas que vão escapar e que isso não é necessariamente um problema lógico, mas sim é uma condição lógica, né? Porque ele é não todo também. Né? Não tem como, nenhuma teoria, nenhum desenvolvimento teórico vai dar conta de tudo, né? De nomear tudo, classificar, estruturar, organizar tudo, algo escapa. É nesse sentido. Então, tanto é que quando você pergunta para o Alfredo sobre isso, ele fala, olha, não sei, não está aqui. Vocês vão ter que investigar. Ele fala exatamente isso. Ó, investiguem e desenvolvam a teoria, porque pelo meu desenvolvimento teórico não está nem aqui nem está ali. Né? Licei, se você me permite, eu fiquei pensando, a partir do que Zenilda colocou, num aspecto mesmo linguístico da linguagem. E eu me lembrei de um exemplo, acho que Alfredo fala, ou eu estou enganado, foi em outro local que eu li, a palavra fogo, né? Ou seja, ela sozinha já remete ou congela, traz nela, digamos, um indicativo. E eu fiquei pensando, então, que o fogo pode ser lido como holófrase, mas na psicose ele toma uma palavra como se representasse aí uma frase. E na neurose, a palavra fogo ela pode remeter a outros significantes. Aliás, é isso que ocorre. Aí eu não sei se isso também seria apropriado, né? Quando o Zenilda falou de que a holófrase remete à psicose, mas nem toda holófrase de fato está presente. Ela pode estar presente também sem ser na psicose. Não sei se eu me enganei agora no final, mas eu fiquei pensando na palavra fogo como um dado da holófrase que sozinha ela já traz uma significação. Mas na neurose isso cria uma cadeia significante. Então, a holófrase não significa que ela também não está presente em algo sem ser da psicose. Não sei se... Sim, sim, acho que é muito interessante poder pensar assim, que, sim, a psicose, ela está colocada dentro do campo da holófrase, mas ela não dá conta de toda a holófrase, não é isso que se trata, né? A holófrase é um campo maior, né, para ser pensado, e que inclusive podem ter, enfim, né, a partir de pesquisa, desenvolvimento, outros nomes que possam ser incluídos, né? Eu acho que esse ponto do fogo é bastante interessante porque no sentido lógico, pode ser fogo, mas pode não ser fogo, mas pelo menos um, né? Um não vai ter essa condição fálica, né? Ele não vai ser todo, ele vai ser tudo, né? É nesse sentido, né? E qual é? Daí é outra história, né? Enquanto que na neurose será o não todo. Pode falar. Desculpa. Na página 76 até 86 tem as tabelas. Acho que dá para ter uma visão mais didática da divisão entre intervalo e holófrase. Vale a pena dar uma olhadinha. Vocês estão no 1, esse, né? Sim, Nesse no 1. isso. A gente está no capítulo 6, a página, eu não sei. A gente acabou de concluir o item. Qual letra que é? Eu não sei. F? A gente está na página 201. Acabamos de concluir o C e vamos entrar no D. Uhum. Tá bem?
Pessoal, a gente vai concluir por hoje, né, pelo horário. Se vocês tiverem questões, quiserem trazer para o próximo encontro, né, serão bem-vindas, tá bem? Queria agradecer pela participação de todos, todas aqui, e a gente se encontra na semana que vem, mesmo horário, quinta às 10. Então é isso, um abraço e obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.